Olá, meus amigos rotequeiros de todo o Brasil, sejam todos bem-vindos. Ô pessoal, chegou a grade 1189, a grade do próximo final de semana, né, meus amigos? Uma grade aí 100% nacional, né, com jogos da Série A e da Série B aí do Campeonato Brasileiro. Meus amigos, antes de eu iniciar, eu peço a todos aí que se inscrevam no canal, dê like, vai lá nos comentários e comente, tá? É isso aí, vamos iniciar mais uma grade aí, tá, pessoal? Vamos lá. Eu vou passar para vocês aquele palpite que eu passo lá com 3 duplos, tá? Vamos iniciar a grade então, 11h89. Vamos lá, meus amigos. O jogo 1, Campeonato Brasileiro, né? São Paulo e Grêmio, né? O jogo vai ser lá no Morumbis, né? O São Paulo que nesse final de semana perdeu para o Palmeiras por 1-0, né? E o Grêmio empatou com o Bragantino, né? O Grêmio vem com muita dificuldade, né, pessoal? O Mano tá tendo muito trabalho para acertar esse time do Grêmio aí, não é fácil não. E o São Paulo no Campeonato Brasileiro tem empatado muitos jogos, né? Ontem tomou o gol no finalzinho, né? Quase que ele empata de novo, né? Mas eu acho que jogando lá no Morumbi, o São Paulo tem que dar uma resposta aí pro torcedor, né, pessoal? Eu vou de coluna 1 aqui, vou de São Paulo, tá? E o jogo 2, Ceará e Sport, né? O Sport que vem muito mal, né, pessoal? Perdeu em casa pro Cruzeiro aí por 4-0, né? Já o Ceará joga hoje contra o Santos, né? Joga hoje contra o Santos lá em São Paulo, né? Eu vou de Ceará, pessoal. Vou de Ceará porque o Sport vai... O Antônio Oliveira, que assumiu lá, vai ter muito trabalho com esse time do Sport, né? Para acertar esse time aí não vai ser fácil, não. Eu acredito que o Ceará jogando em casa deva fazer a lição de casa e deve ganhar o jogo, tá? Vamos de coluna 1 e no jogo 2. O jogo 3 nós temos Operário e Botafogo de Ribeirão Preto, né? Série B. Esse jogo aí eu já vou usar o primeiro duplo, né, pessoal? Eu vou de coluna do meio aqui, ó. E coluna 2, tá, pessoal? Vamos de coluna 2, vamos de Botafogo aqui, ó. Lembrando aí que esse Botafogo de Ribeirão Preto ganhou de 4-1 do Atlético Paranaense lá dentro, hein, pessoal? Lá na arena. Então, tá com um time bom. Vamos ao jogo 4 agora. O Vila Nova recebe o Atlético Paranaense, né? O Vila, para mim, pessoal, é um dos favoritos ao acesso aí, hein? Eu acredito muito que o Vila Nova, que vem batendo na trave aí nos últimos anos, aí chegando perto do acesso, e ali no finalzinho ele acaba não conseguindo, né? Mas eu vou acreditar que o Vila esse ano consegue, tá? Eu vou jogar nele aí nesse jogo. Vamos de coluna 1 no jogo 4, Vila Nova, pessoal. O jogo 5 nós temos Vasco e Fortaleza, né? O Vasco agora é comandado pelo Fernando Diniz. Fernando Diniz vai ter muito trabalho também. Se ele quiser implantar aquele jogo dele de saída de bola ali tocando, com esse time do Vasco aí, ele vai sofrer muito, hein? Eu vou de Fortaleza, pessoal. Vou de coluna 2, mesmo o jogo sendo em São Januário. Eu vou de coluna 2. O Vasco vai estar motivado, com um treinador novo, né? O Diniz é um cara muito bom, mas esse time do Vasco, a defesa é muito fraca para esse tipo de jogo que ele vai tentar fazer lá. Eu vou de Fortaleza, vou de coluna 2 aí no jogo 5. O jogo 6, Série B novamente, pessoal. Atlético Clube e Novo Horizontino. Esse eu vou seco na coluna do meio. Não vou nem pensar, pessoal. Aqui é jogo complicado demais. Coluna do meio aqui. O jogo 7, Série B também, Atlético Goianiense e Remo. Esse é um bom jogo, pessoal. Esse eu vou usar o segundo duplo, tá? Esse eu vou abrir aqui, eu vou de Atlético. E vou na coluna 2, que eu vou de Remo, pessoal. Jogo 8, nós temos o Bavi, Campeonato Brasileiro. O Bahia recebe lá na Fonte Nova, lá o Vitória. É um clássico, né? O Vitória vem de uma vitória aí contra o Vasco, de virada, né, pessoal? E o Bahia perdeu pro Flamengo, né? Mas eu acredito mais no Bahia, pessoal. Tem um time bem melhor, né? Time que vai brigar na parte de cima do campeonato, né?
Eu vou de coluna 1 aí no jogo 8. Apesar que o Bahia vem poupando muitos jogadores aí por causa da Libertadores, né? O Bahia tá num grupo muito difícil. Mas mesmo assim, pessoal, vou de coluna 1, eu vou de Bahia. E o jogo 9, né? Temos Corinthians e Santos, né? O Santos numa situação complicadíssima, joga hoje contra o Sport, lá em São Paulo, tem que vencer esse jogo, porque senão tá ficando cada vez mais difícil pro Santos ali, né? E se ficar muito tempo ali na zona de rebaixamento, vai ficando cada vez mais complicado, né? E o Corinthians vem de derrota para o Novo Horizontino, de virada, né? Onde teve o lance do Memphis lá, né? Fazendo uma cavadinha lá, acabou não dando certo, hein? Mas jogando lá na arena lá, eu acredito numa vitória do Corinthians, né? A equipe do Santos tá muito fragilizada, né? Não tá bem não. Eu vou de coluna 1, eu vou de Corinthians aqui, pessoal. Jogo 10, Juventude, que demitiu o treinador depois de tomar de 5 do Fortaleza, vai receber a equipe do Fluminense. Jogo duríssimo, né? Porque o jogo é lá em Caxias do Sul, campo do Juventude lá. Pessoal, já vou usar o terceiro duplo meu, tá? Eu vou de coluna do meio aqui, ó. E vou abrir vou jogar no Fluminense também, coluna 2, hein? Coluna do meio e coluna 2. Apesar que o Fluminense está precisando melhorar, né, pessoal? O Fluminense não está indo bem, não. Perdeu de 3-2 lá para o Atlético Mineiro. Tá tendo alguns problemas lá, mas eu acredito que aí o Fluminense consegue pelo menos um empatezinho aí. Então vamos de coluna do meio e coluna 2, tá, meus amigos? E o jogo 11, nós temos Flamengo e Botafogo, né? Esse sim vai ser um jogaço, né? Flamengo, que todo mundo sabe do elenco do Flamengo, do time do Flamengo, mas não vem nos últimos jogos jogando bem, né, pessoal? O Flamengo não vem bem. Mas conseguiu uma vitória aí contra o Bahia, né? Bahia é um time forte, o Flamengo conseguiu. O Botafogo, que tem um time muito bom também, não está conseguindo se acertar. Venceu, é verdade, o Internacional por 4-0, mas o Internacional com um time muito mexido, né? Eu vou apostar numa vitória do Flamengo aqui, pessoal. Eu vou de coluna 1 aqui, tá? Mas é clássico e clássico é complicado, hein? E chegamos ao jogo 12, né? Outro clássico, né? O Cruzeiro recebe o Atlético Mineiro, né? O Cruzeiro que vem jogando muito bem. O Leonardo Jardim lá acertou a equipe do Cruzeiro, né? Já o Atlético vem com muitos problemas, né? O Atlético, apesar da vitória ontem contra o Fluminense, não fez um bom jogo não, pessoal. A torcida já estava impaciente com o time, né? Reclamando lá e mesmo assim o Atlético conseguiu virar o jogo, mas não jogou um grande futebol não, tá? Eu vou de Cruzeiro aqui no jogo 12. Coluna 1 aí, vamos de Cruzeiro, pessoal. Cruzeiro que venceu muito bem a equipe do Sport, jogando fora de casa. E o jogo 13 nós temos Paysandu e Goiás, né? O Goiás é outro candidato ao acesso, pessoal. Tem um time bom. Eu vou de coluna 2 aqui, eu vou de Goiás. E chegamos ao jogo 14, né? Série A também, né? O Bragantino fazendo grande campanha, né? O Bragantino empatou fora de casa com o Grêmio. E o Bragantino está ali na segunda colocação ali. Aliás, o Bragantino acho que é terceiro, né? Se eu não me engano. E o Palmeiras está liderando o campeonato, né? Venceu o São Paulo ontem, está na liderança da competição. E é um jogo que se o Bragantino ganhar, o Bragantino passa o Palmeiras, né? Então o Bragantino tem 17 pontos. Está muito bem colocado ali. É um jogo muito complicado, hein, pessoal? O jogo vai ser lá em Bragança. E eu vou de coluna do meio nesse jogo aqui. Jogo muito equilibrado. E é isso aí, meus amigos. Esses foram meus palpites. Desejo a todos aí uma grande semana a todos. Boa sorte. Que eu possa ter ajudado aí com meus palpites vocês, né? E vamos lá, vamos para cima desses 14 pontos. Um abraço sul-mato-grossense a todos e até o próximo vídeo, meus amigos.